nós precisamos de Ti. Se esse Cristo é o Cristo que reina na sua vida, dá uma salva de palma, glorifica o nome dele. Se esse Cristo ele merece, se esse Cristo ele merece, com essas palmas pode ser melhor. Aplauda o Senhor e glorifica a igreja. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Podeis tomar seu assento ali em espírito. As criancinhas estão abençoadas, pode ir em nome de Jesus, amém? Quantos vieram aqui ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus quer falar ao seu coração? Eu vim disposto, queridos, a falar. E nesses últimos dias, em nossas investidas ao monte, nosso momento de oração, de busca ao Senhor, a nossa campanha buscando avivamento, esse tempo tremendo que nós estamos vivendo da parte do Senhor tem gerado algo forte em meu coração. E eu posso falar para os irmãos que eu estou virando crente, né? Cada dia mais eu estou tendo mais a certeza que Deus quer mudar algo, fazer algo tremendo aqui no Ministério Filadélfia, e vai usar você, queridos. Se você está triste, eu vou repetir, Deus vai usar você. Se você ficou triste, eu não estou nem aí, mas eu vou falar de novo, Deus vai usar você, para fazer algo tremendo, vai usar você, Tiago, para fazer algo tremendo, vai usar você, Ney, vai usar você, para fazer algo tremendamente grande aqui em Sobradinho 2, Distrito Federal, no mundo afora. E queridos, quando mais a gente busca ao Senhor, quanto mais a gente se aproxima, a gente fica sensível a ouvir a voz de Deus. E sábado, ontem, eu estava lá no meu serviço, e eu conversando com o pai, né, a gente que é filho, a gente tem a liberdade de conversar com o pai, e eu falei assim, Senhor, já tem 3 semanas que tu não fala assim comigo, tu não me dá uma palavra, não fala acerca de palavras, tu não me mostra nenhuma palavra para eu levar para o seu povo, o que está acontecendo? Será que eu estou buscando de uma maneira errada? Será que eu estou meio errado? O Senhor me fala. E queridos, é tão tremendo quando a Linda falou assim, né? Quando você pede, Deus automaticamente Ele responde. Às vezes a gente não escuta, né? É tantas tarefas, é tantas tribulações, é tantas lutas, tantos problemas que Deus fala e a gente não escuta. Ou finge que não escutou. E quando eu liguei a televisão, na Rede Sara, o bispo falou bem assim, princípio e fim. Na hora, queridos, acabou tudo. Esqueci quem estava pregando, esqueci quem estava falando, esqueci o telefone tocando. Eu parece que me transportei e fiquei isolado. Parece que eu fiquei perdido no tempo e no espaço. Princípio e fim, Jesus. O que tu quer falar aí nesse negócio? E Deus me deu um tema de uma pregação, de uma ministração de hoje. E quando eu estava ali a dissertar, a fazer a minha pregação, queridos, eu arrupiei da planta dos pés até o alto da cabeça. E comecei a orar e comecei a sentir ali a presença de Deus. Espero hoje poder compartilhar essa ministração, algo que Deus falou ao meu coração. Eu gostaria muito que você prestasse muita atenção, porque Deus falou comigo e eu quero compartilhar isso com os irmãos. Nada mais, a pregação é um compartilhar. Eu quero compartilhar isso. Abra sua Bíblia na carta de Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Filipenses fica logo depois de Mateus, você vai andando aí, você vai achar rapidinho. Você não achar a escola do discípulo todo domingo, a partir das 9 horas, se você for ousado, chegue um pouquinho mais cedo, que a gente está 10 minutinhos antes orando, e Deus está falando também na escola do discípulo. Não é não, pastor? Filipenses 1, 6 diz assim, a palavra de Deus. E tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Se Deus, querido, te chamou, se Deus iniciou, começou a boa obra,
esteja por certo disso, Ele é fiel para cumprir. E a mensagem de hoje, intitulada-se como, se Deus iniciou, é porque Ele sabe qual vai ser o fim, amém? Se Deus começou um propósito, um projeto na sua vida, se hoje, amados, você está aqui, é porque Deus sabe qual vai ser o fim. Se você deixar Deus agir, não se preocupe, Ele sabe qual vai ser o fim. E quando eu ouvi essa palavra, eu falei, Senhor, fala qual o tema, eu já estou agoniado. Eu já quero entrar em mistério contigo. E Deus falou, filho, se eu inicio, é porque eu sei em que fim vai dar. Quando nós, de todo o coração, olha que coisa tremenda. Quando nós, de todo o coração, aceitamos a Jesus Cristo, parece que as coisas em nossas vidas pioram, não é verdade? A gente vivia uma vida, uma rotina, um costume mundano. E quando a gente se decide por Cristo, parece que as coisas pioram. Como assim, pastor? As lutas aumentam, vem as investidas do inimigo, você passa por provações, o inimigo lança dado, lança seta, manda enviado, manda a tropa toda para te infernizar, e as lutas aumentam. A vida fica mais difícil, entre aspas, pois não posso mais agir de forma fraudulosa, pois agora entendo que pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, eu não posso agir de uma forma que desagrade a Deus. Então, se eu tinha uma facilidade de enganar, de dar golpe, passar cheque sem fundo, eu não posso mais fazer. Então a vida fica mais difícil, porque agora eu vou ter que entrar no propósito, é jejum e oração. Eu não posso mais agir fraudulosamente, eu tenho que agir de uma forma correta. Tenho que mudar a minha conduta, tenho que mudar a minha postura, tenho que mudar o meu falar, o meu agir, eu tenho que mudar tudo. Uma vez que eu me entrego e aceito a esse Jesus Cristo, eu tenho que ter temor, eu tenho que ter medo de desagradá-lo. Medo no sentido não que Deus seja um Deus perverso, ruim, não. Mas eu tenho que estar constrangido, queridos, pelo que Ele fez na cruz, por mim e por você. Tenho que aprender a carregar a minha cruz e seguir. Eu tenho que entender que tem uma cruz, tem algo que eu tenho que fazer, eu tenho que aprender isso. Jesus Cristo não falou, não foi à toa, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, negue a sua vontade, tome a sua cruz e siga o Mestre. E essas situações que surgem em nossas vidas, faz com que fiquemos mais do que duvidosos acerca do nosso chamado, acerca dessa nova caminhada com Cristo. Porque eu vivi uma vida mundana, era tudo fácil, não tinha que prestar contas, eu não tinha que me constranger de modo nenhum, porque não tinha cobrança, eu fazia a vontade do inimigo. Agora, com a nova conduta, uma nova postura, as coisas mudam de situação. Agora eu tenho que começar a me endireitar, segundo a palavra, segundo o querer de Deus. E quando essas coisas acontecem em nossas vidas, essas situações, surgem alguns pensamentos, que são eles: será que vale a pena viver esse estilo de vida? Será que vale a pena pagar o preço para seguir os passos do Mestre? Será que vale a pena eu entrar dentro de uma igreja, passar 2 horas louvando, cultuando a Deus? Será que vale a pena? Porque quando eu saio, quando vem a realidade, o inimigo não descansa, queridos, entenda isso. Mas será que vale a pena? Dá os pensamentos. Será que realmente estou no caminho certo? Pois as coisas parecem que pioraram. Aos nossos olhos parece que as coisas pioraram. Será que Deus está no negócio? Zenate, será que Deus está no negócio? Porque tudo mudou, é uma nova vida, eu tenho que, sei lá. Os irmãos olham para mim, falam que me amam, e outros falam que me odeiam, e que negócio é esse? Será que Deus está no negócio? Eu acho que essa vida não é para mim, não. Se vocês quiserem, vocês podem até orar por mim, eu até aceito. Mas acho que essa vida de cristão, essa vida de crente, essa vida de discípulo, devido às lutas momentâneas, esses pensamentos começam a surgir na minha vida.
E eu começo a colocar em xeque tudo aquilo que Deus começou. Mas entenda algo, tenha por certo, se Deus iniciou, é porque Ele sabe qual vai ser o fim. Eu estou fora, queridos. Primeira lutinha. Eu estou fora. Sabe por quê? Porque eu tenho os meus próprios planos, eu tenho que viver a minha própria vida. Eu. Eu tenho que viver. Eu sou novo. Vocês concordam? Até que você tem razão. Você tem os seus planos, você tem o seu querer. Aí vem os meus planos. Quais são os meus planos? Os meus planos é viver livre, fazer o que quero, como quero. Meus planos, só sombra e água fresca. Nada de compromisso com ninguém. Nada de orar para a casa dos irmãos. Nada de orar, pegar a causa dos irmãos. Nada, não. Sombra e água fresca. Nada de se humilhar perante a cruz. Não, esses são os meus planos. Como eu sou esperto, eu me compactuo com tudo e com todos, com as trevas e com a luz. Assim estarei agradando tanto a Deus, quando pintar situações diferentes, eu lembro de Deus, e quando eu ver que a coisa está pesando, eu me faço pacto com o inimigo, porque assim eu agrado a Deus, e quando o inimigo vir, eu agrado o inimigo, então eu vou ficar uma coisa, porque é jogo de cintura. Quando a Bíblia é bem clara, não pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e aborrecer o outro, e assim vice-versa. Então a pessoa começa a colocar os seus planos em evidência e esquece que Deus começou a boa obra e esquece que Ele também é fiel para cumprir. Os meus planos é ter o meu trabalho, glória a Deus. Os meus planos é viver a minha vida, glória a Deus. E não ter que prestar contas a ninguém, misericórdia. Você tem que prestar contas da sua vida, sim. Você quer ver uma coisa interessante? Quantos têm planos aí? Eu tenho planos, tenho projetos, tenho sonhos, tenho vontades. Quantos tem aí? Quantos tem? Levanta a mão, amém. Você tem plano, é bom. Viver uma vida planejada, uma vida com um alvo, é bom, não é ruim não. Provérbios 16:1 diz assim: ao homem pertencem os planos do coração. Olha que coisa tremenda. Quando Salomão, inspirado pelo Espírito, falou isso. Aos homens pertencem os planos do coração. Você pode planejar, é seu, pertence a você. Mas pastor, parou por aí? Não, vamos dar continuidade ao versículo, diz assim: mas a resposta final é do Senhor. Eu tenho planos, eu tenho projeto, eu tenho uma planilha que eu quero seguir a minha vida, mas Deus fala assim: filho, não é isso que eu quero para você. Então a resposta final é de Deus, porque Ele começou a boa obra, então Ele sabe qual o fim vai ser, qual o fim vai levar, Ele sabe aonde eu vou chegar, mas eu tenho que me despojar das minhas armas, me despojar dos meus pensamentos, me despojar dos meus planos. É bom planejar, sonhar, porque quem sabe que Deus olha assim, vê a sua vontade, vê o seu coração, vê que você está animado, está fazendo a obra, não está se importando com nada, anjo, vai lá e abençoa. Esse plano do coração dela vai ser bênção, vai lá e abençoa. É bom planejar, ter sonhos, querido, não é errado não. O que acontece quando vem esses pensamentos é que o ser humano, ele é imediatista. Ele quer que todas as coisas aconteçam ontem. Entrei na casa do Senhor, aceitei a Jesus, amanhã já vou estar andando de carro novo, já vou ter um mulherão do lado, já vou ter a conta cheia de dinheiro, já vou poder falar em línguas, já vou colocar a mão nos enfermos, vão ser curados. Queridos, é processo. E tem muitas igrejas pregando isso: olha, venha para cá que Deus vai te dar casa, carro, comida, roupa lavada, vai dar um esposo, vai dar uma esposa. Eu creio que Deus possa dar, mas preste atenção, a igreja que está prometendo isso, queridos, corre e leva para o Procon, porque ela está te enganando. Jesus não prometeu isso para você não. Pode ir lá no Procon e denunciar, fazer lá a sua reclamação. Eu creio que Deus possa te abençoar, segundo a vontade dEle. Agora eu não posso te garantir nada, porque a resposta é de Deus. Mas se a igreja revelou que através de uma vida sincera, de busca, intimidade com Deus, você iria ter vida e iria tê-la com abundância, queridos, aí sim ela falou a verdade. Quando nós buscamos ao Senhor, nós teremos a vida, e vida em abundância.
Aí ela falou a verdade. Porque esses pensamentos vêm, porque o ser humano é ansioso, não consegue esperar. Queridos, descansa em Deus. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Descansa em Deus. Se Deus falou contigo, querido, descansa. Se Deus te prometeu, querido, descansa. Se Deus falou que vai abrir o mar para você passar, descansa. Espere que o mar seja aberto para você passar. Larga de ficar ocioso. Larga de ser ansioso. Espera. Deus falou que vai fazer? Vai. Então espera. Para de ficar se preocupando com isso. Deus já falou, acabou. A última palavra é dele. E quando ele fala, pode levantar inferno, pode levantar inimigo, pode levantar irmão tribulado, pode levantar quem for. As palavras do Senhor não caem por terra. O que ele falou, ele cumpre. Amém? Esses pensamentos acontecem porque o ser humano é materialista. Não todos. Mas a natureza está voltada e condicionada para o materialismo. A prova disso é a parábola do jovem rico. Ele falou: mestre, eu quero te seguir. Eu quero estar contigo, o que é que eu faço? Você quer estar comigo? Venda tudo que você tem e dá aos pobres. Não quero seu dinheiro, eu quero você. Ah, Senhor, eu até queria seguir o Senhor, né, mas é difícil. Porque meu coração está voltado às coisas materiais. E nós ouvimos uma ministração aqui, quarta-feira, acerca do bezerro de ouro, e é tremendamente verdadeiro. Qual é o bezerro de ouro que você está adorando? As bênçãos? Está sendo o seu bezerro de ouro? Será que as bênçãos é a principal motivação que você está tendo para vir buscar o Senhor? Ou você vem buscar o abençoador? O homem, ele é materialista, a natureza do homem está pegada ao material. E nós temos que mudar essa história. E vou além, preste atenção. Se o ser humano está receoso, sem saber se isso vai dar certo ou não, com o pé atrás, aquela dúvida, sem saber que vai dar certo, o que ele faz? Naturalmente, ele acaba procurando quem? Ele vai consultar o horóscopo, vai consultar um cigano, vai atrás de um profeta. Ah, ali tem um irmão que fala, ele bate o pé e sai correndo. Irmão, fala comigo. O irmão vai olhar assim: uai, irmão, não tem nada a falar contigo. Não, Deus vai ter que te usar, eu vou te colocar na parede. E eu só saio daqui quando Deus falar. Porque Jacó segurou o anjo, eu tenho o direito também de segurar o anjo. E estou nem aí. Deus tem que falar comigo, porque eu quero saber se é ou não é. Queridos, larga de ser ansioso. Olha para o irmão mais bonito que está do seu lado. Fala assim: irmão, não, fala com fé, senão nem eu vou acreditar. Fala assim: irmão, larga de ser ocioso. Olha para cá, querido. Deus vai falar com você, querido. Às vezes, olha que é tão tremendo. Tinha uma irmãzinha, que ela só era ouvir falar que tinha um vaso novo, sendo usado por Deus, que ela pegava o primeiro ônibus, batia atrás. Chegava lá, Deus não falava com ela. Ah, mas fulano de tal foi para tal lugar. Ela ia para tal lugar. Gastava tempo, sola de sapato, e Deus na igreja dela falando. Vim falar com minha serva, mas ela não estava. Foi atrás do homem, querido. Quer que Deus fala contigo? Joelho no chão. Vá para o teu secreto. Fala com o teu Deus que está em oculto. Fecha a tua porta. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Aí o que você tem que falar? Fazer? Fechar a boca. Trava a língua, deixa Deus falar. Porque às vezes a gente entra no nosso quarto. Ah, Senhor, é tanta luta, é tanto sofrimento, é tanto problema. Senhor, fala comigo, Senhor, mas é tanta luta, é tanto problema. O irmão hoje falou mal, Senhor, hoje o inimigo se levantou, Deus falando assim: eu quero falar, mas tu não deixa. Cala a boca, deixa Deus falar. E Deus fala contigo, e às vezes a gente não escuta. Se Deus iniciou algo em sua vida, acredite, Ele sabe qual vai ser o fim. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Mas entendam algo, e aqui o trem vai assustar você um pouco, mas não se assuste não. Confie, palavra. Deus não está nem um pouco preocupado, e nem vai ficar preso, esperando como ou com quem vai iniciar o trabalho, a obra dele. Vocês entenderam? Ele não está nem preocupado se haverá meios para começar algo. Não. Fala para o irmão assim: irmão,
Deus não está preocupado com quem vai começar a obra, e nem se vai haver meios para começar. Vocês entenderam? Às vezes nós ficamos preocupados em começar algo, pois aos nossos olhos, a gente olha assim, a gente é muito curioso, não é verdade? A gente olha assim, Deus fala assim, vai que eu vou fazer. Não, Deus, não tem nem templo, não tem recurso, não tem ninguém para dizimar ainda, né? Quando Deus falou para o pastor Igor, vai lá na feirinha, lá que você está na barraquinha, né? Aluga uma loja, vai lá pintar até, eu nem era da igreja, ajudei a pintar a porta, é profético, gente. E Deus falou para o pastor Igor, vai lá, falou para o menino, né? Com respeito, né? Que agora está velho, tem tanto tempo na obra. Falou para o menino bem assim, filho, vai lá. Senhor, mas eu vou fazer o quê? Vai. Ele não está preocupado, queridos, quem vai, não, ele manda ir. Deus manda ir, se você quiser ir, amém, você vai ser abençoado. Se você não quiser, levanta outro. Deus não está preocupado com isso, não. Mas Deus, eu só vou se... fazendo biquinho, charminho, Deus não está preocupado com isso, não, queridos. Deus mandou, quer ser abençoado? Vai e faça. E hoje está aí o ministério abençoado. Glória a Deus por isso. E eu falo, queridos, o ministério é abençoado. Sabe por quê? Porque nós, como ministros, às vezes nós somos convidados a ministrar em outros ministérios. E, infelizmente, o que a gente vê é um povo despreparado para levar a obra do Senhor. Que Deus venha levantar igrejas, abrir igrejas, mas que venha capacitar o povo venha buscar a capacitação. Vamos continuar. Deus não está nem um pouco preocupado com o desenrolar da sua história, da sua vida. Ele não vai perder tempo com isso, não. Que é isso, pastor? Zenaide surtou, né? Pastor está doido, Deus não está nem preocupado com a minha vida? Vou chegar lá. Esse meio é a nossa caminhada cristã. Quando a gente aceita Jesus, ele iniciou um trabalho. Então, nessa caminhada vai aparecer o que? As dificuldades da vida. Mas Deus não está nem um pouco preocupado com as dificuldades que vai aparecer na sua frente, não. Você sabia disso? Aí os irmãos estão assim, o que o pastor está falando? Desce, pastor, que está herético o negócio aí. Chega lá, depois vocês me falam, se é herético ou não. Vêm as dificuldades, mas Deus não está preocupado com as dificuldades. E muito menos com as tempestades que você está passando, nem com as provações que estão surgindo em sua vida, não. Ele está olhando para você, ele está contemplando tudo, mas preocupado ele não está, não. Pastor, que é isso? Ele não está nem, eu vou além, ele não está nem esquentando a cabeça. Se você está passando por luta, por provação, se está vindo tsunami, se o cão está aparecendo na sua frente, ele não está preocupado com isso, não. Você acha que Deus está preocupado com isso? Você acha que Deus está lá no trono dele e fala assim, Jesus, Espírito Santo, vamos fazer uma reunião aqui, porque aquela fulana ali está passando por provação. Eu estou agoniado, eu estou preocupado com isso. Deus não está preocupado não, queridos. Você sabia disso? Deus não está preocupado não. Ou você acha que Deus está preocupado? Eu entendo que não. Que Ele é Deus. Ele vai se preocupar à toa. Ele não está preocupado. Você quer ver? 1 Pedro 2, 21. Não precisa abrir não, deixa que eu leio para os irmãos. Depois, se os irmãos quiserem essa ministração, eu vou dar para vocês. Eu passo por e-mail, vai estar no nosso site também. Ou se quiser adquirir o DVD, é só me procurar depois. Olha por que Deus não está preocupado se você está passando luta, se você está fazendo charminho, se você está com cara de triste. Senhor, abre o mar. Deus está preocupado com isso não, queridos. Olha só, 1 Pedro 2,21 diz assim, porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Eu aceitei Jesus, agora eu não posso sofrer, eu sou intocável, porque se eu sofrer, Jesus, eu vou sair da sua... Não, para isso nós fomos chamados, queridos, para sofrer por amor a Cristo. Mas pastor, querem me matar, morra. Eu não tenho medo de morrer não, gente. Tem gente que fica preocupada de morrer, Zenaide. Mas querem me matar. Eu falei, Senhor, vai ser feita a tua vontade. Se eu morrer, eu vou para a glória.
Mas quando você está com medo de morrer, é porque você está com a vida toda torta, aí eu não posso garantir para onde você vai. Não é verdade? Vamos mais, Atos 14, 22, diz assim, confirmando as almas dos discípulos, confirmação, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E o crente não quer passar luta, o crente não quer passar prova. O reino de Deus é tomado à força, e quando você investe para o reino, o inimigo investe contra a sua vida. Você vai passar luta, você vai passar dificuldade, você vai passar tribulações, mas Deus não está preocupado com isso não, queridos. Deus não está preocupado com isso não. Vamos para mais uma? Hebreus 12, 2. E só para você ter ideia de referência, eu achei mais de 500, que Deus não está nem aí com a luta, com tribulação, com essas coisas momentâneas não. Mas eu escolhi só 3, que eu acho que fica bem claro. Que quando a gente fala muito, a gente não entende, né? Fica até perdido. E o irmão falou tanto que eu só lembrei aquela parte, que eu vou ser abençoado. As lutas eu esqueci, se ele falou de luta, foi no momento que ele entrou na carne. Hebreus 12, 2 diz assim, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia e está sentado à direita do trono de Deus. Você acha que Deus está preocupado com isso? Se o próprio Filho dele, Jesus Cristo, passou, a gente não vai passar? Se Jesus, autor e consumador de nossa fé, suportou a cruz, por que você não pode suportar, querido? Entenda algo, você vai passar por luta, você vai passar por prova. Deus não vai estar nem aí, mas a luta que você vai passar é porque Deus sabe que você vai conseguir vencer. Em toda a nossa caminhada cristã, temos que aprender a não olharmos as lutas e sim focar o nosso alvo. Olhar para Jesus e falar assim, é lá que eu quero chegar. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que se levante, queridos, o inferno inteiro, você com olho lá em Jesus, olho a olho, eu estou olhando é para o mestre. Você não vai perder o foco, você vai passar brincando. Agora, a gente é muito assim, limitado, a gente se limita, porque a gente começa a olhar as lutas. O irmão olha feio para você, que luta eu estou passando, Jesus. O irmão olhou assim, de repente ele piscou para você, dando a paz do Senhor, e você já estava lá meio endiabrado. Acho que o irmão até olhou para você e falou assim, irmão, vem cá chorar por você. O irmão está falando que eu estou... Meu irmão, não olha para a luta, não olha para as tribulações, não. Fita os seus olhos no mestre e vai. Sabe por que Deus não se preocupa tanto com as lutas? Ele faz assim, você está passando por uma luta, ele para tudo. Meu servo está passando uma luta, olha lá. Ele começa a sorrir. Sabe por que ele fica sorrindo? Porque ele sabe que você já venceu. Ele fala assim, é como se fosse um replay. Ele falou assim, ele já venceu, olha lá como é que ele vai passar, ó. O inimigo levantou, cutucou, tem toda a rasteira, mas passou lá, venceu. Ele faz assim, queridos, ele não se preocupa não. Você acha que ele vai ficar preocupado? Ai meu Deus, ai Jesus, senta aqui, ele vai passar, e agora vamos fazer figuinha, vamos orar. Caiu. Não, ele não fica preocupado não, ele olha e fica sorrindo, porque ele fala assim, diabo, tenta aí, toca, venceu. É assim, você vai passar. Por isso que Deus não fica preocupado com essa história de lutinha, de tempestade, não. Aquele que começou a boa obra, querido, ele sabe qual fim vai estar. Vamos lá, sabe por que Deus não se preocupa tanto com suas lutas? Porque para todas elas, Ele já preparou a sua provisão. Olha que coisa tremenda, todas as lutas que você já passou, Ele proveu, Ele te ajudou. E aquelas que você vai passar, todas as provisões já estão lá, ó. Já está lá, todas disponíveis para você, na hora certa, no momento exato, ele vai chegar, por isso que ele não vai se preocupar, ele já mandou, fala, olha, porque Deus não está preso ao tempo, queridos, Ele vive o ontem, vive o hoje, vive o amanhã, Ele passeia nos 3 tempos, Ele é Deus. Você acha que Ele vai se preocupar com coisa pequena? Deus, queridos, entenda algo, Deus não briga com o diabo não. Você acha que é um cabo de guerra? Não, diabo, por favor, eu te peço, não faça. Não, Deus falou, está falado, acabou. O inferno cala.
A luta passa. Por isso que ele não se preocupa, porque ele é Deus. E se você está no controle da mão do Senhor, queridos, aí eu até dormia. É o leão rugindo do lado, você... Eu imagino Daniel. Imagine Daniel, queridos. Você acha que ele confiava em Deus? Você acha que ele preocupava com as lutas? Ele fazia a parte dele, ele buscava Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele sabia que Deus já tinha preparado o livramento lá na cova. Quando ele foi lá, ele, caminhando eu vou. Como é que é? A música? Para Canaã, caminhando eu vou. Dário, amanhã a gente se vê. Para Canaã. Leões, deite aqui, um aqui, outro aqui, para me esquentar, que eu estou com frio. Ó, dormiu que nem uma criança. E o rei cedinho lá. Você ainda está aí? Você ainda está aí? Calma, rei, calma. Pega todo aquele soldado, todo mundo que tentou, falou mal, pega e joga na cova dos leões. Isso para quê? Para provar que os leões estavam com fome. Antes dos soldados caírem no chão, os leões já pegaram eles. Sua vida está na mão de Deus? Você está se preocupando com os leões, com as tempestades? Você está se preocupando com as tribulações? Ou você está se preocupando em fitar os seus olhos no alvo, seguir a Cristo, independentemente de qualquer coisa? Qual tem sido a sua atitude? Ele sabe que você vai sair de todas as provas vencedor. Por isso que ele não se preocupa, porque ele sabe, ele não duvida, ele sabe que você já saiu e é mais que vencedor. Ele é o próprio Deus e já tem tudo preparado. Prossigam, mantenham os seus olhos no alvo que é Jesus. Não a situação, mesmo que a situação esteja complicada, não olhe para a situação, e sim para o mestre. E tão somente confie em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, já entregou? Entrega o teu caminho ao Senhor. Olha que tremendo, confia nele. Cutuca teu irmão assim e fala assim, está confiando? Se tu estiver confiando, passa essa confiança para mim também. Está confiando, irmão? Agora não se preocupe, escute isso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. O mais ele fará, queridos, o mais ele vai fazer. Você não precisa se preocupar não, entrega, confia, o mais ele faz. Mas eu tenho que confiar. Você disse que já entregou sua vida ao Senhor. Você disse para mim agora, eu sei que você não vai mentir, que você está confiando nele. Por que você está preocupado? Descansa no Senhor. Aí sim, Ele realizará os desejos do teu coração. Ele vai começar, queridos, aí sim, a abençoar você de uma forma tremenda. E quando eu falo que eu estou ficando crente, né, até uma forma da gente estar brincando, mas é sério, que eu cheguei para Deus e falei assim, até comentei com a Zenaide, com a irmã Zenaide, falei assim, Deus, se for para eu não ter nada nesta vida, um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, eu sei que eu preciso, entenda algo, eu sei que eu preciso, mas eu falei assim, Senhor, se não for para eu ter nenhum desses mimos, né, vamos chamar de mimos, que Deus nos dá, eu nem importo. Olha a oração que eu fiz para Deus, eu não importo não. Mas uma coisa eu te peço, não passe de mim o teu espírito. Esse eu não deixo não. Esse eu não abro não. Esse Deus você pode falar, mas esse eu não abro mão não. Eu não posso ter carro, não posso ter casa, mas teu espírito eu não posso ficar sem não. Porque é teu espírito que vai me dar força. É teu espírito que vai abrir o meu entendimento. É teu espírito que vai me trazer à memória tudo aquilo que eu tenho que falar para o seu povo. Senhor, aí não. Você acha que uma oração dessa agrada o coração de Deus ou não? Por isso que eu falo, os crentes é tudo doido, surtado. Não é porque é doido não, querido. É porque a gente confia em Deus. E ainda vou mais. Que as igrejas estão pregando, algumas igrejas, falando bem assim. Quando não há profecia, o povo se corrompe. Não está na palavra? Até concordo.
Mas a maior profecia, entenda isso, é a palavra de Deus. Se essa profecia não está tendo na igreja, o povo se corrompe. Queridos, entenda algo. A palavra de Deus é a maior profecia. E se a igreja está tendo profecia e você está se corrompendo, você tem que rever seus conceitos. Você não está confiando em Deus. Confia no Senhor, querido. Entregue o seu caminho a Ele. E entenda, se Ele começou um projeto, se Ele começou uma obra, se Ele começou algo extraordinário na sua vida, é porque Ele sabe qual vai ser o fim. E o fim, queridos, é a vitória. O fim, queridos, é a vitória.